Pronto, estamos gravando. Tô aqui. Eu acho que a gente pode começar, como não tinha ninguém que está aqui estava no primeiro encontro, acho que a gente pode só se dar um alô e se apresentar rapidinho, e aí a gente começa. Então, eu sou a Camila, vou começar. Eu tive a ideia do grupo de estudos porque eu tenho estudado economia colaborativa há algum tempo e cheguei no tema dos bens comuns, porque eu tenho a sensação de que se a gente segue o mesmo modelo de ou estatização versus privatização, se a gente fica preso nesse binômio, a gente não consegue encontrar muitas soluções se estamos pensando numa nova economia que é mais compartilhada e colaborativa. Então, eu me deparei com esse tema e quis estudar ele melhor e me aprofundar mais, e o grupo de estudos foi um jeito que eu encontrei de me comprometer em me encontrar com outras pessoas e a gente se aprofundar conjuntamente, né, para quem tá afim. Enfim, essa é a minha apresentação. Queria ouvir de vocês. Quem quiser se apresentar, né? Eu sou Ilka. Oi, boa noite. Sou artista plástica, mas infelizmente não pago as contas com a minha arte, faço por puro prazer. Eu sou consultora de organismos internacionais para desenvolvimento sustentável, agricultura familiar, né? Faço muito consultoria para a FAO e gostei muito dessa abordagem. Não conhecia, né? Vi no de escola, Camila, que eu vi na de escola, né? O curso da economia colaborativa. E aí tô bem rasa, poça d'água mesmo, né? Tenho várias questões, mas não pude participar no primeiro encontro, mas estou aqui para conhecer. Prazer. Prazer, Ilka. Olá pessoal, eu sou Mauri Samp, ou Maurício Sampaio. Eu terminei meu mestrado agora em agosto na Unicamp, Multimeios na Unicamp, e eu estou tentando alavancar uma startup de mobilidade urbana chamada Samp Motors. Eu conheci um pessoal da USP de São Carlos, que a gente vai passar por um processo lá que vai validar a nossa empresa em 2 meses. De maneira online, assim, sem ir até lá, sem estar presente lá. E eu lembro que eu também assisti o curso da Camila na de escola, e eu achei muito legal, e eu queria, porque lá você fala do seu mestrado, né? Eu queria saber um pouco mais onde foi que você fez o mestrado, seu orientador, e o título da dissertação. Legal. Mauri, depois você pode vir me dar um alô direto, de repente no Facebook eu até te mando minha dissertação, te falo mais detalhes. Beleza? Legal. Mas era sobre confiança como um elemento central para as pessoas engajarem em transações econômicas colaborativas. Esse era o E tema. que faculdade foi? Foi na UCL, em Londres. E você está no doutorado agora? É isso ou não? Ou já Não, fez doutorado? isso é estudo independente, não fiz. Ah, tá. Você está estudando independente. Uhum. Mais alguém por aí que queria dar um alô? Oi, eu sou Fernando, eu trabalho na área tributária, pesquiso bastante sobre empreendedorismo, vou atuar na área futuramente. Cheguei aqui no grupo também através do de escola e gostei muito do tema, né? Já tinha alguns assuntos que eu estava vendo sobre, principalmente economia colaborativa e algumas coisas assim. Mas também estou bem raso ainda e quero aprofundar e aprender com vocês. Legal, prazer, Fernando. Gente, o Wander e a Carla estão falando que estão com problemas no áudio. Talvez valha vocês darem uma olhada se vocês estão mutados. Vocês estão ouvindo a gente? Deixa eu dar um alô para eles aqui. Vocês nos ouvem? Não sou que às vezes não, a internet tá caindo. Não vou.
Mas tô. Tá, tá cortando bastante, né? Você ouve a gente, Cláudia? Eu tô escutando, mas o que às vezes corta, né? Às vezes apaga, mas agora tô. Beleza. Posso me apresentar? Pode ser? Pode, claro. Eu sou a Cláudia, sou colombiana. Moro agora há 6 anos no Brasil, que eu adoro, e estou envolvida dentro da economia colaborativa. E ainda gosto muito da ideia de estudar assim independente e me interesso muito pelos temas de colaboração, de redes, de dar um jeito de trabalhar coletivamente. Então, achei bem legal a proposta. Legal. Cláudia, talvez se você desligar o teu vídeo, pode ser que fique melhor. Tenta. Se é a internet que tá lenta, às vezes desligando o vídeo melhora. Vou fazer, vamos lá. Aí dá uma olhada aí se melhorou. Tá indo. Agora tô escutando Ó, bem, vamos ver. Não sei legal. vocês, deu para me escutar? Deu para Te me ouvir o que escutamos. eu Cortou um falei? pouquinho, cortou só um pouquinho, mas a gente te ouviu. Tá bom, ok. Legal. Beleza. Alguém mais tá a fim de dar um alô aí, gente? Não precisa, não vocês não são obrigados, só pra gente saber quem tá por aí. Oi, boa noite. Eu me chamo Fernando também. Eu conheci a Camila pelo site dela, pelo Cinese. E o que eu conheço um pouco é de economia um por um, como a Tom Schultz, da Califórnia, onde para cada produto que ele vende, ele distribui um. E agora colaborativa dessa forma que você está propondo, eu não conheço muito. Isso que é o meu interesse no grupo. Obrigado. Legal. Valeu, Fernando. Acho que eu vou voltar um pouquinho no nosso primeiro encontro. Quem tá aqui do primeiro encontro é a Cláudia, a Flávia e a Denise. E aí, na vez passada que a gente conversou, que foi há 2 semanas atrás, foi só para conversar um pouco de como esse grupo funcionaria. E aí, uma coisa que a gente conversou um pouquinho foi sobre o tema dele, né? Que não é necessariamente economia colaborativa, é bens comuns. E aí, acho que por isso que todo mundo decidiu que a leitura para esse encontro seriam textos introdutórios em relação a bens comuns, para a gente ficar na mesma página do tema que a gente está estudando e aprofundando aqui. Vocês conseguiram ler o texto? Quem leu, tá, dá um alô aí. Parte. Tá. Eu li um pedaço. Eu li todo, mas atenção em alguns pedaços. Beleza. Conseguiram. Alguém que leu quer falar sobre sintetizar o que entendeu, o que tirou dele para todo mundo? Porque acho que a ideia hoje era um pouco a gente conversar sobre isso. Esses 2 textos são introdutórios em relação ao conceito de bens comuns. Acho que se a gente falar um pouquinho dos textos, a gente chega num fio da meada para os próximos encontros, porque o que a gente tinha começado a combinar, a gente listou lá algumas leituras que são um pouco mais densas que esses textos, livro, a maioria é livro, acho que não tem nada, tem um artigo ou 2 artigos e o resto é livro ou capítulo de livro. E aí, se a gente chegar nessa síntese aí do tema bens comuns, a gente vai lendo para os próximos encontros, né, os capítulos de livro. E aí, por isso, essa minha proposta de alguém que leu, falar sobre o que leu, ou se leu uma parte, o que achou dessa parte, se tem alguma dúvida, se queria comentar alguma coisa. Eu trabalhei um pouco com economia solidária, né, minha formação é comunicação, então eu fui assessora de comunicação da Rede Cerrado, que é um coletivo de ONGs que trabalha no bioma Cerrado. Então, a economia solidária me é muito familiar. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, mas isso não é economia solidária? E assim, aí voltando um pouco atrás, isso não é comunismo? Ou a gente está com vergonha de falar que é comunismo? Então, assim, a pergunta tem várias coisas, né? Eu achei muitas coisas legais, mas é isso. Eu grifei não, né? Que eu
eu anotei aqui o que mais me chamou a atenção, bem no começo de um texto lá, que é o poder do capital eclipsou o do Estado-nação e soberania. Vixe, abriu outras coisas aqui. E soberania do... A soberania do cidadão. Exatamente. Então eu falei, mas isso não é comunismo? E a gente está com vergonha de dizer que é comunismo e está mudando os nomes. Essa é a grande questão que ficou. Eu não... Talvez se a gente for pensar numa acepção original do que é comunismo, mas o que não é socialismo. Porque é um lugar de centralidade do Estado. Porque o Estado faz esse papel de o ente central que garante que todas as pessoas têm algum nível de acesso ou igualdade. Então, não é nenhum dos sistemas econômicos que a gente já experimentou. Por isso que eu gosto do olhar para bens comuns. Ele sai dessa dualidade capitalismo-socialismo. A gente deixa de imaginar que as únicas soluções são ou o mercado ou o Estado. Existe uma outra via, que são as pessoas. A gente imagina que o público, hoje, o entendimento de público, por isso que as traduções são um pouco complexas. Em inglês, muitas coisas que estão ditas como comuns, na hora que a gente vai traduzir, a gente traduz para público. Mas o público nos traz uma sensação de que é aquilo que é de posse do Estado, né? O Estado possui. As pessoas podem usufruir, mas é de posse do Estado. E o comum sai disso, né? Não é nem necessariamente público, porque a gente ainda até tem uma cultura do que é público não é necessariamente de ninguém, ou não existe um cuidado compartilhado com aquilo é público, porque o que é público é de cuidado do Estado. É sair dessa lógica, né? É pensar que existem coisas que são para usufruto compartilhado de uma comunidade que pode ser local ou global, mas que as próprias pessoas são responsáveis por isso, não a partir de mecanismos de mercado e nem controlados pelo Estado. Então, enfim, é chegar nesse lugar que não é nem... Diego, você chegou aí, eu acho que tá fazendo bastante ruído. Aê, melhorou. Acho que era do Diego. Voltou. Vocês estão ouvindo, gente? Chiado. Tá chiando bastante. Consegue me ouvir? Aí. Estamos te ouvindo agora. O microfone, de repente, Diego, fica melhor enquanto alguém tá falando. Ô, Camila, eu tenho estudado um pouco sobre criptomoedas e eu acho que ela é bem esse conceito, né, descentralizado, de pessoas para pessoas, né? E eu queria te perguntar se você acha que essa ideia de bens comuns já está embutido nas criptomoedas. É uma pergunta complicada, porque eu tenho, por um lado, eu entendo que não todas, a maioria das criptomoedas são distribuídas, né? É um assunto mais específico que a gente pode entrar nele se fizer sentido pra gente mais pra frente. Mas um problema das moedas hoje é que elas são completamente centralizadas, né? Só existe poucos órgãos que têm a possibilidade de emitir moeda. A gente nem consegue conceber outra possibilidade. Como assim? Moeda tem que ser emitida pelo Estado. Como que as pessoas vão emitir moeda? Não vai ter confiabilidade, etc. Mas isso já passa a ser uma realidade pensando no mundo das criptomoedas. A gente não precisa de um único ente centralizador que vai dizer quanto ou que moeda vai entrar em circulação, ou quais moedas as pessoas podem usar. Isso por si só, eu acho que distribuição por si só é uma coisa legal. Mas para mim, o estudo de bens comuns e se aprofundar nele é extremamente importante, porque se a gente só fala de redes e de descentralização, é muito fácil cair num discurso muito próximo do livre mercado, porque, a princípio, o livre mercado é uma rede distribuída, são só indivíduos fazendo suas próprias escolhas todos os dias em rede, e isso gera uma determinada regulação. Então, muita gente que vai para um lado de libertarianismo ou o livre mercado, anarcocapitalismo, que chama de anarcocapitalismo, se encontra com o discurso de redes distribuídas, etc. Mas não é a mesma coisa. Então, por isso que eu acho importante a gente ter esse olhar de bens comuns, porque a gente não pode reduzir as pessoas a indivíduos
que agem de forma egoísta, baseados nas informações que elas têm para melhorar o próprio bem-estar. Que isso é uma das premissas da economia tradicional, porque aí a gente vai cair no livre mercado, que é uma coisa que a gente já conhece. E as criptomoedas, pelo menos a Bitcoin, tem sido usada nesse olhar. Porque a Bitcoin é escassa, começa por aí. Quando a gente fala de coisas distribuídas, a gente fala um pouco de abundância. Como seria uma moeda abundante? Não sei conceber. Eu penso muito num mundo multimoedas, que a gente pensa em criptomoedas, mas que são... porque a história da escassez da Bitcoin faz com que cada vez menos pessoas tenham a possibilidade real de minerar e de emitir moeda. Né? Você tem que ter uma estrutura muito grande, então ela acaba sendo concentrada também. Você precisa ter estrutura, você precisa de dinheiro para minerar. Então, são poucas pessoas que têm possibilidade de acesso. E por ser escassa, ela também tem valor comercial e tá, como qualquer outro ativo financeiro, tá aberta a ela foi cobrar o bolo que ela vendeu nas coisas. esse lugar de negociação, né? Me fugiu a palavra, mas as pessoas podem jogar em cima do valor e pronto, assim, como se fosse um ativo de investimento. E a gente volta a cair na mesma lógica. Especulação, é isso? Especulação, isso, obrigada. Ela tá aberta à especulação. Enfim, eu acho que as criptomoedas são uma grande solução. E pensando na tecnologia por trás delas para uma economia futura. Mas acho que tem nuances aí nesse olhar e quais criptomoedas, como elas funcionam, enfim. Mas blockchain, especialmente, é uma coisa que eu gostaria de estudar mais a fundo. Que é, para quem não sabe, a tecnologia que está por baixo do Bitcoin, né? Que é o que permite que as pessoas façam transações umas para as outras sem precisar de forma segura, confiável, sem precisar de um ente centralizador que garanta que aquela transação é real. Porque é quase como... Quem garante que, sei lá, uma moeda de R$10 tem valor de R$10? É porque tem alguém que controla e diz que aquilo tem valor, etc. A gente não consegue conceber um mundo em que eu posso escrever uma notinha R$10 e te dar, né? Aquilo não tem confiabilidade. O que essa tecnologia por trás do Bitcoin garante é que essas transações possam ser feitas de pessoa para pessoa sem um emissor centralizado, de forma segura e confiável. Para garantir que aquilo tem valor mesmo. Eu te transferi um valor, eu não estou inventando da minha cabeça que... Né, sei lá. Enfim, não sei também se eu estou entrando muito no assunto das criptomoedas. E aí queria falar um pouco mais dos textos que a gente era para ler para hoje. Mas se fizer sentido para todo mundo, se vocês leram, se querem... Eu achei... Tentando encaixar com o comentário, das duas leituras eu percebi uma diferença e até fiquei com um questionamento, assim, né? No documento que estava no português, ele me parece centrou mais no objetivo, né? Que tipo proteger os comuns, a lagoa para a lagoa, o recurso natural, né? No jeito que as pessoas que vão gerir isso se organizam, no jeito que elas vão se organizar. Ele me parece não aprofunda, ele aprofunda mais, ele fala mais, vamos cuidar desse bem comum, mas não aprofunda muito como é que essas pessoas se vão se organizar. Já a outra sugere esse jeito de se organizar descentralizado, em rede, que ainda acho que todos nós, não sei, o que eu sinto é que estamos aprendendo a entender isso, porque as nossas sociedades estão muito acostumadas com a centralização, com a autoridade, com aquele centro que organiza. Então, aprender a lidar com esse jeito descentralizado, pelo menos no entorno que o meu movimento ainda está cru nesse sentido, né? Então, acho que esse é um ponto que, no meu ver, é central, né? O jeito de se organizar a sociedade de maneira descentralizada. O texto que estava em português, eu até sugeri para a gente só ler a introdução, porque a introdução era bem explicativa do que são considerados bens comuns.
O resto fica mais em cima, primeiro, de bens naturais, né? Como a gente vai administrar de forma justa, lagos, florestas, etc, etc, e trazer exemplos de comunidades tradicionais, do papel das mulheres e tal. Mas é isso, não trazia tanto esse como que o segundo texto trazia. Gente, só para avisar, acho que tem alguém compartilhando tela com todo mundo. Eu me senti meio ridícula. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Estou fuçando aqui, mas eu estou vendo coisas que não sou eu que estou fazendo. Não sei, tem uma tela de alguém que está fazendo a anotação e está compartilhada aqui, não sei de quem é. Mas não tem problema. Mas também não tem problema. Ah, tá, é do Fernando. Algum dos Fernandos está compartilhando a tela com a gente. Pode compartilhar, não tem problema, não tem nada de errado. Por enquanto, são só as anotações. Pânico, Fernando! Por enquanto, são só as anotações, tranquilo. Então, Cláudia, uma coisa que tem, um ponto que está presente para mim cada vez mais é que não importa tanto o que a gente faz, importa mais como a gente faz. Isso é crucial, porque a gente pode tentar fazer coisas diferentes e fazer do mesmo jeito que a gente sempre fez. E é pouco provável que a gente mude a estrutura de resultado da sociedade tal como ela é. Porque se a gente quer transformar, a gente tem que mudar a forma, não o conteúdo. A gente se foca muito em conteúdos, né? Se eu tô fazendo, sei lá, se eu tenho... Enfim, tem um conhecido meu que brinca que o Greenpeace é uma corporação de salvar baleias. E que a gente não pode mudar o mundo com corporações. Então, se a gente mantém as mesmas estruturas, por mais que eu queira fazer algo diferente, eu tô criando uma estrutura que, às vezes, cria desigualdade interna, explora o tempo das pessoas, não permite que elas possam se dedicar às próprias relações, às relações de vizinhança, e às vezes elas replicam estilos de vida que são insustentáveis, porque estão demandando muito tempo, estresse, estão no estilo de vida urbana. Enfim, mantendo esse jeito de pensar e fazer, mesmo que a gente tente fazer outras coisas, então, em vez de produzir shampoo, eu vá tentar proteger um determinado ecossistema, com a mesma lógica, a gente não consegue transformar a organização social. Eu gosto desse olhar. Eu tenho cada vez mais a impressão de que a gente precisa mudar a forma como a gente faz as coisas, mais do que necessariamente o que a gente faz. E eu acho que o segundo texto traz um pouquinho traz essa provocação. É difícil porque a gente está nesse padrão um pouco binário, né, de se não é capitalismo, é socialismo, se não é mercado, é Estado. E não precisa ser nenhum nem outro, necessariamente. Isso não significa que a gente acabe com ambos, né? Não é um olhar de que não existe mais livre mercado, não existe mais Estado, não há papel para o Estado e não há papel para relações de transação, enfim, que é de alguma forma feita por um indivíduo atomizado. Mas essas passam a não ser mais as respostas sempre presentes e mais comuns, porque elas não têm dado conta de gerir os principais recursos que a gente tem no planeta e garantir que as pessoas tenham uma vida razoavelmente... conseguir garantir bem-estar para a maior parte das pessoas, né? Se a gente for falar de desigualdade, e mesmo para as pessoas que têm algum acesso ao bem-estar no sentido material, não necessariamente têm acesso a um bem-estar a partir de um olhar mais amplo, pensando que, por exemplo, a gente está num cenário de crise ambiental e mesmo de crise social. Então, viver bem, pensando só em recurso financeiro, numa sociedade que está acabando com seus recursos e que tem violência, desigualdade, não é necessariamente viver bem. Enfim, estou me estendendo, queria ouvir mais de vocês. O que vocês tiraram dos textos e... Não? Oi, Camila, é a Flávia aqui. Não, eu confesso que eu não li, eu vim e falei, vou participar, mesmo sem ler, tipo, sendo meio atribulada, e tô aqui batendo o olho. Acho que algumas coisas eu já tive contato, conversas, ou grupos também, de alguma maneira, acabam trazendo essa questão. Eu tenho sempre para mim, enfim,
desculpa sair um pouco do foco dessa introdução, mas eu acho que é uma questão necessária também. Tem um lugar de engajamento, né, para tornar viável comum. A gente, toda vez que a gente está falando desses dois reguladores aí, mercado, Estado, e tem um processo, tem um lugar de consciência das pessoas, daqueles que têm mais acesso a determinados recursos, que poderiam disponibilizar, né? E aí tem acho um lugar difícil desse entendimento, né? E talvez de não vamos falar evangelização, né? Mas enfim, conscientização de que para a gente criar essa terceira via ou para que ela possa de fato emergir, tem uma ousadia em disponibilizar os bens, né? E aí esse desafio de algo que as pessoas têm geralmente grande apego a tudo, né? Pode ser o seu liquidificador em casa, né? E disponibilizar, e a questão da acumulação entra nisso, que é muito sempre o que nos é ensinado, né? A gente é educado dentro dessa lógica de escassez. E enfim, é um grande desafio, né? Ao mesmo tempo que algumas iniciativas já existem, talvez, enfim, vários modelos de tentativa desse lugar de disponibilizar, por exemplo, formação de ecovilas e coisas assim, e aí encarar os desafios que emergem desses novos modelos, porque a gente nunca tem regras prontas para que isso aconteça, né? Enfim, eu acho que é um foco. O meu interesse sempre a gente, não sei, nesse processo todo eu consegui aprender um pouco mais de como a gente consegue fazer esse caminho de fato emergir, surgir e não só conceitualizar, né? Sim. Eu acho que no primeiro encontro a Ana Beatriz falou um pouco disso, porque ela tá morando numa casa, num co-house, né, numa casa colaborativa, e ela falou que o interesse dela era mais nesse aprendizado do ponto de vista pessoal e inter-relação, porque precisa tem um caminho pra gente chegar numa nova forma de enxergar o mundo, né, e lidar com... Acho que tem um ponto, que é o que você falou, de publicizar coisas privadas. Então tem como nossas coisas a gente de alguma forma compartilhar e tornar em bem comum. Mas talvez um outro caminho também seja olhar para o que já é comum e lidar por aquilo, como encontrar soluções a partir do comum. Então, uma coisa que eu tenho discutido em outros grupos é a cidade como bem comum. Então, como a gente vai falar de direito à cidade, de acesso à cidade, entendendo a cidade como algo que deveria ser acessível a todos. Mas podemos falar de recursos naturais. Tem lá um problema que a gente tem que resolver num rio, uma pastagem, enfim, uma horta, pode ser uma coisa até menor. Como a gente resolve dentro dessa iniciativa? Acho que pessoalmente é muito mais fácil a gente lidar com iniciativas, coisas novas que estão sendo criadas, a gente não coloca elas na lógica do público nem na lógica do privado. E tenta, né, encontrar um lugar do comum. Porque uma economista que eu estudei, gostaria de estudar até mais profundamente, mas estudei bastante já, foi a Elinor Ostrom, e ela estudou isso, a questão dos bens comuns. E como que eles eram... como que as pessoas conseguiam ser bem-sucedidas na gestão, na autogestão de bens comuns. E ela foi a primeira mulher que conseguiu perceber que saindo sei lá, tinha um determinado bem natural. Se a gente saísse da lógica do privado e Estado, a gente conseguia resultados melhores, porque a economia só encontrava essas duas soluções. Tem uma reserva, ou a gente transforma essa floresta em reserva, o Estado regula, ninguém pode entrar, ninguém pode usar, ou então não, vamos dividir em propriedades, cada um cuida da sua propriedade, elas serão bem cuidadas. Ela percebeu que quando tinha uma comunidade de entorno, que tinha usufruto daquilo, autogeria, aquilo se mantinha e era muito mais bem cuidado no longo prazo. E ela falou sobre algumas formas que isso era importante, tinham que ter organizações importantes para que aquilo acontecesse. Então, uma delas, por exemplo, é que você falou, tem ecovilas e tal, mas então quais são as regras, né? Como a gente cria normas para o uso disso aqui. E não é porque é comum, é público, que não há normas, né? Tem um coletivo que cria essas normas. E isso é feito
a partir de liderança, sim, mas não é uma liderança autoritária, é uma liderança emergente, uma pessoa que faz parte daquele processo e ela pode ser a qualquer tempo substituída. E tem que ter algum tipo de... Tem alguns, e depois a gente pode até passar por esses estudos. Ela pensou em... ela achou princípios da autogestão que são importantes para a manutenção desses bens comuns. A governança era importante. Então, a governança local daquilo era importante. Tinha que ser uma coisa que era bem delimitada. Então, eu não posso falar, o planeta é um bem comum. Como que a gente vai cuidar do... Sabe? Ok. Quem vai cuidar? Quem está usando o planeta errado? Tá, então vamos falar de uma coisa que tem determinados limites e todo mundo conhece esses limites. Quem são as pessoas que fazem parte do usufruto desse negócio? Que estão dentro desse sistema do comum? Podem ser coisas muito pequenas que todo mundo se conhece, podem ser coisas que a gente tem uma governança estendida a partir da tecnologia, tá? Então, fulanos hoje são os participantes disso aqui. O que os participantes podem fazer? O que é exceder o limite do utilizar desse bem? Então, as pessoas criam essas normas, né? De alguma forma. E elas são capazes de identificar pessoas, umas às outras, as que burlam esse bem-estar que é compartilhado. Então, tem que ter essa governança interna, é muito importante. E tem que ter uma flexibilidade de que esse sistema local não bata de frente com outras instituições maiores que podem criar algum tipo de bloqueio. Talvez esse seja, eu vou tentar me fazer mais clara, né? Tá ficando muito genérico. Mas acho que esse é um dos maiores desafios para os bens comuns, porque a gente pode criar uma coisa muito bonita aqui, que funciona de uma forma que é contra a lei, por exemplo. Em algum momento, a gente pode chegar num lugar, sei lá, para a gente estar infringindo algum tipo de lei dentro desse processo de funcionamento. Uma barreira cultural, alguma coisa nesse sentido? Não, ela nem fala de barreira cultural. Porque ela fala muito, dentro de cultura, ela fala muito de normas locais. Então, é possível se criar uma cultura de gestão daquilo dentro, né, do funcionamento daquele bem especial. Ela fala muito não fala só de bens naturais, mas ela fala, por exemplo, de sistemas de irrigação compartilhada, pesqueiros e pessoas que pescam dentro de um mesmo lago, pastos. E depois ela começou a estudar informação e código aberto, no fim do tempo de estudo dela. Ela é falecida. Depois digita o nome dela para a gente procurar, Camila, por gentileza. Tem até um texto que eu queria sugerir de vocês lerem sobre ela. Eu posso colocar depois para todo mundo, sobre a vida dela, sobre os estudos dela. E é bem interessante porque ela foi a primeira mulher ganhadora do Nobel de Economia. Ela não era economista, ela era cientista política. E foi meio bafafá, assim, em torno dos comunistas. Quem que é essa mulher que a gente nunca ouviu falar na vida, que estuda um bagulho que a gente nunca ouviu falar na vida e tá ganhando Nobel? Mas isso foi importante. Enfim, você falou dela no curso, né, Economia Colaborativa, agora eu lembrei. Acho que eu falei. Tá. Desculpa. Imagina. Enfim, desculpa, Flávia, acho que talvez estendi muito aí na sua fala, mas acho que tem um aprendizado muito grande de como a gente faz isso, né? Autogestão, gestão compartilhada, distribuída, é uma coisa que a gente não já rola muito, às vezes até nas nossas vidas a gente não se dá muito conta disso, porque a gente não entende essas coisas como organização, como gestão. Né? A gente vive organizações distribuídas. Na maior parte das nossas relações não hierárquicas, com amigos, etc., a gente se auto-organiza para fazer coisas que às vezes não são produtivas. Tipo, o que a gente vai fazer hoje à noite? Mas de uma forma distribuída, a gente faz uma decisão e realiza alguma coisa, né? Que seja tomar algumas num bar. Então, esses processos de tomada de decisão coletiva e de criação de alguma coisa acontecem. Sei lá, a gente vai organizar uma festa surpresa para um amigo nosso. Essas coisas acontecem, a gente não precisa criar memorando qual a forma que a gente vai se falar, qual que é a regra para isso aqui. Que a gente não se dá conta. Então, quando a gente vai organizar qualquer iniciativa que tem um propósito final, né, que parece... Não que organizar uma festa surpresa tem um propósito final, mas que está nesse âmbito do um empreendimento, uma iniciativa, a gente já entra naquele modo organização hierárquica da vida. Porque, então temos que criar grupos de decisão e tem esse determinado processo, fulano está encarregado disso, daquilo.
a gente acaba replicando modelos de gestão que a gente já conhece. Ou então a gente cai num lugar de coletivismo que tem a ver com tudo é feito por todo mundo e tudo é decidido por consenso. E aí fica parecendo que as coisas colaborativas são muito difíceis e nunca vão acontecer porque elas se tornam muito lentas. E a gente fala, assim não dá, pô. E não é isso, né? A autogestão não é isso. A não hierarquia também não é isso. E é isso que eu tenho aprendido cada vez mais. O exemplo mais vivo para mim hoje, porque assim, né, já vi espaços colaborativos, o Sinés, de alguma forma, a gente tenta entender como um bem comum, quando a gente abriu o código, enfim, deixou de ser intermediário, estamos transformando isso já faz um tempo, a gente está se dedicando a deixar o site mais facilmente editável por todos os usuários, e não só por quem tem entrada de administrador. Mas o que eu tenho mais vivido hoje, que tem a ver com isso, é uma creche parental que acontece na minha casa. Eu tenho um filho de 1 ano e, em um determinado momento, pensei pô, não quero creche, né, como ela é. A pública, que é uma solução interessante. Também é difícil encontrar uma que segue os preceitos que eu entendo de autonomia, livre brincar, e, sei lá, mesmo de alimentação. E a privada não tem diversidade de crianças, é muito, enfim, muito cara, etc. Não tinha uma solução interessante para o meu filho. E aí eu falei, beleza, vamos criar. E qual foi o jeito de criar? Não quis criar uma creche, né? Uma nova creche que eu empreendo como se fosse um negócio. Eu me juntei com outras famílias e na minha casa acontece, a gente poderia mudar, né? Fazer cada vez na casa de um, mas como são bebês muito pequenos, a gente decidiu deixar em um lugar só. Acontece todos os dias da semana, cada dia da semana é um pai ou mãe que fica com todas as crianças, são 5 famílias. Enfim, aí cada dia tem um que traz alimentação, mas a gente tem vivido isso de como lidar com esse dia a dia, com o coletivo. A gente está pensando em coisas que são como lidar com os nossos filhos, estão todos com os filhos uns dos outros e tal. Foi uma solução que a gente encontrou, né, que era uma alternativa que não era nenhuma coisa nem outra, mas aí a gente chegou nesse impasse de, beleza, a gente quer fazer novos materiais, a gente não quer brinquedos de plástico para as crianças, vamos fazer um mutirão para pensar num novo espaço. Ou então, para fazer alguns brinquedos, materiais. Aí a gente não conseguia nunca marcar esse mutirão, porque tinha um não podia um horário, outro não podia outro, e quando a gente faz mutirão, as crianças vêm junto, e aí a gente tá olhando as crianças, não consegue se dedicar a fazer os materiais, enfim. Aí, em determinado momento, isso foi uma coisa que foi um aprendizado que eu já tive em espaços colaborativos e esqueci. Eu pensei, gente, mutirões são uma tecnologia interessante, mas a gente não precisa fazer tudo junto sempre. Eu tive um tempinho, tinha coisas materiais que eu tava a fim de fazer, eu tinha placa de madeira em casa, etc. Eu tive um tempinho, eu fui lá e fiz um pouco. Outra mãe podia fazer na casa dela. Então, tem esse lugar de que as pessoas podem agir na solução de problemas e podem fazer coisas sem necessariamente precisar consultar o grupo inteiro ou tem a história do consenso presumido. Eu tô fazendo uma coisa aqui para o coletivo, eu me coloco como proativo na manutenção disso aqui e todo mundo se coloca como proativo na manutenção disso. Quando chega num lugar que obviamente é uma coisa que vai mexer com todo mundo, a gente precisa de uma tomada de decisão, aí a gente pode se encontrar para falar sobre, mas a ação é no nível do né? Eu tenho a total capacidade de agir em função do coletivo. Todos têm. Em nome do coletivo, essa possibilidade de agir. A gente não precisa estar em coletivo para agir pelo coletivo, porque senão as coisas não necessariamente caminham. Eu não sei se eu me fiz clara, assim, mas é uma coisa que a gente viveu agora, que estava muito difícil fazer tudo, todo mundo junto sempre. E a gente percebeu que porque o nosso tempo era precioso, a gente juntava as coisas, a gente se encontrava para falar como estão nossos filhos, como seu filho está na creche, como está o seu, quais são os... E as outras coisas, a gente podia fazer, cada um agilizar o que poderia fazer melhor. Enfim, de buscar outras famílias, de escrever um texto, de criar um material, de pesquisar uma determinada pedagogia que achava interessante, depois compartilhar para as outras. Porque a gente tinha até falado de estudar juntos, autores e pedagogias. A gente falou, isso não vai acontecer.
Cada um vai correndo atrás das coisas que faz melhor e que tem interesse, e a gente vai trazendo isso para o grupo. A gente não precisa estar sempre em espaços de coletivo. Esse é um aprendizado prático que está rolando para mim agora e que eu acho que tem muito a ver com esses processos de autogestão para coisas que são tão pequenas e simples como uma creche parental de 5 crianças, mas para coisas maiores também, né? Tem que ter esse lugar de protagonismo, que talvez seja uma das coisas que você falou com relação à conscientização, Flávia. Eu não sei, né? Tem que ter uma cultura diferente, porque senão a gente acaba entrando nesse lugar de que a gente espera que é um lugar, como a gente não é ensinado a agir em coletivo, a gente está num coletivo ainda esperando que alguém tome a decisão por nós, que é o coletivo. Mas sai um pouco o lugar do protagonismo, né? E eu tenho a sensação de que a autogestão, a partir desse olhar, é se entender como parte do comum. Se você é parte, você tem plena capacidade de fazer coisas em nome de todos. E, óbvio, você também tem a responsabilidade por ter feito coisas em nome de todos. Você vai ter que lidar com as consequências de ter feito e, de repente, não ser legal, não ser a coisa que o outro faria. E a gente vai ter que lidar com conflitos. Conflito é a parte essencial desse processo de autogestão. Não existe gestão sem conflito. Em geral, é que o conflito é levado por uma camada acima da hierarquia e alguém lá em cima resolve. Nesse lugar, a gente tem que lidar com um conflito de interesse que existe como em qualquer outro âmbito ou ambiente, né? Por isso que as normas são importantes também. A gente senta, conversa, faz combinados, e quando esses combinados, eles não são rigorosos. Quando esses combinados não funcionam mais, a gente muda os combinados. Camila? Camila, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Oi, boa noite, Camila. Boa noite, pessoal, tá? Primeiramente. Camila, eu acho que, não sei se isso faz sentido também para as outras pessoas, mas eu estou falando pouco porque acho que eu estou mais aprendendo do que contribuindo aí com o grupo de estudo, porque realmente é um tema bem novo para mim, e está sendo interessante. Eu queria fazer uma colocação, né, assim, colocar uma opinião sobre esse exemplo que você acabou de falar, né, sobre a creche parental que você e essas outras famílias estão realizando, e esse último apontamento que você fez, né, sobre a não necessidade do fazer coletivo, né, para que o resultado coletivo apareça, né? Isso faz sentido, né, na verdade, né? Se a gente colocar no âmbito ainda mais micro, ainda, né, pensar num trabalho de faculdade, né, quando a gente estava num grupo de faculdade, todo mundo fazia uma parte, né, mas se alguém, por exemplo, tem mais tempo, tá com uma folga repentina, por exemplo, vai lá e adianta a pesquisa, né, para que o trabalho possa ter uma nota melhor, por exemplo, né, e todo mundo sair ganhando. Talvez seja mais ou menos por essa linha. Eu vejo que isso dá certo, né, assim, em núcleos pequenos, né, tais quais um grupo de faculdade, ou até mesmo essa creche parental que você colocou, ou até mesmo uma vila, uma rua. Eu não consigo ver com muita desenvoltura isso acontecendo num âmbito maior. Porque, assim, eu vejo que, na medida que alguém começa, assim, porque eu tenho mais tempo ou mais intelecto específico naquele contexto, eu vou e faço mais, a outra parte faz menos, e daí vem, sim, essa autogestão que você colocou diversas vezes, mas, pelo menos, assim, na sociedade que eu tenho presenciado desde o começo da minha vida até agora, eu não vejo como as pessoas, assim, tendo total respeito, né, por esse fazer a mais de algumas partes. Eu leio, eu consigo encontrar, né, localidades, comunidades que conseguem se autogerir e realmente cada um faz uma parte quase que igualitária à outra, mas é um equilíbrio bem difícil, eu acredito, de se chegar na medida em que esse agrupamento vai se tornando maior. Num grupo de faculdade é bastante fácil, num grupo de 5 famílias, um pouquinho mais difícil, mas ainda plausível de que hoje eu fiz mais coisa, mas
todo dia eu estou fazendo mais coisa, peraí, né? Então vamos prestar atenção nessa parte também, todo mundo, daí a autogestão acontece. Mas e num grupo maior? Daí eu fico já achando que é algo meio, talvez até insustentável, ou de uma sustentabilidade bastante difícil. Sim, não tô querendo dizer que esse tipo de estratégia comum não dê certo no âmbito maior, mas é de uma quase utopia, no meu ponto de vista. É só uma colocação. Eu sei que existe muito mais know-how aí nesse background que eu não sei, mas eu quis contribuir dessa maneira, com essa opinião. Diego, eu quero completar só, Camila, porque eu estava com vergonha de dizer, e o que você disse, te agradecer por isso. Assim, como como o sistema, né, capitalista que a gente vive não vai abocanhar essas iniciativas, como se precaver de que, né, porque vocês falam, aí eu vou voltar, meu pensamento é bem caótico, mas enfim, todos são, né, no Bitcoin, quando falou de criptomoedas, né, eu vi um documentário na Netflix que eu fiquei horrorizada, maravilhada, e no final eu fiquei horrorizada sobre o blockchain, né, e Bitcoin e tal, e como o sistema estadunidense abocanhou essa ideia, né, e a pessoa, para quem não viu, um dito cujo, pelo menos foi assim que eu enxerguei, uma pessoa do Estado criou uma narrativa de que precisava criar regras para o Bitcoin, e aí criou essas regras, saiu do Estado e ganhou dinheiro para adequar as empresas a essa moeda. Né? O que eu enxerguei foi isso. E assim, e aí somando ao Diego, como é que é possível se precaver para que o sistema capitalista, né, as grandes corporações, não abocanhem isso, assim, por exemplo, a escola, né, a creche, assim, aqui em Brasília, eu estou em Brasília, né, e tem alguns amigos que fazem mais ou menos nesse sentido, né, e é muito legal, assim, e aí começam a querer, quando começa a discutir, não, vamos montar uma escola, aí quando começa a montar a escola, já pensa em mensalidade, eu falei, gente, o pouco que eu acompanho disso, falei, nossa, a gente reproduz, né? Aí é exatamente isso, Diego. Aí fica fala, tá, mas quem vai cuidar do caixa? Não, mas e se sobrar? Aí começam umas desconfianças, né? Aí a gente acaba... E é um pouco que você falou, a forma, né? Como é que muda essa lógica, né? E como é que muda essa lógica de verdade para que que esse sistema... Assim, eu acho que foi mais ou menos isso que o Diego falou, e é uma curiosidade minha, né? Como é que a gente pode se precaver para o sistema capitalista não abocanhar todas essas formas de colaborativas? Mas sabe, Ilka, deixa eu só complementar. Desculpa, Flávia, pode falar. Não, então, só puxando um gancho de vocês dois, assim, eu acho que vocês estão trazendo um lance, e aí só me confirma, enfim, se eu entendi, talvez também um aspecto importante de se falar, que é o controle. Parece que, assim, tanto do Diego quanto da Ilka, tem um lugar em que a gente está buscando quais são os modos, ou, enfim, quais as formas de poder se regular isso, de poder ter um certo controle para que não haja abusos. Que chega uma hora, ok, é comum e eu consigo ter um controle dentro de um determinado espaço, bem determinado, um grupo pequeno, e quando a coisa vai aumentando, exponenciando, aí a gente já quer construir formas de controlar para não não ser cooptado por algum sistema, né? Não sei, enfim, é isso um pouco? Então, Flávia, eu agradeço, Ilka, o que você falou agora há pouco, né, assim, me complementando, mas eu acredito que está mais na linha do que a Flávia acabou de dizer agora, o meu ponto de vista, né, assim, realmente eu fico, assim, confuso, né, de como que as pessoas vão gerir, assim, o a mais que alguma parte está fazendo, porque, assim, de fato,
na medida da possibilidade de uma parte, de uma parcela, seja do grupo da família, do grupo da faculdade ou da comunidade, as outras partes, assim, elas vão ficar, entre aspas, né, em débito, né? E a parte que mais fez, assim, ela vai ter feito mais, na minha cabeça, talvez extremamente mais capitalista do que de vocês. Eu penso que essa parte que faz mais deveria ter uma contrapartida equivalente, né? Então, sei lá, no meu ponto de vista, eu nem vejo como um problema, assim, a criação da creche, até, tipo, a creche começou para nós e deu tão certo que agora a gente vai ajudar mais pessoas na comunidade e vamos cobrar mais barato, ou etc. E porque, no meu ponto de vista, vai haver uma contrapartida. Essa contrapartida, nessa tangente financeira, né, podia ser de uma outra maneira, mas eu vejo no primeiro momento como financeira, é o que deixaria assim, os esforços assim, equilibrados, no meu ponto de vista, né? Então, assim, fazer a coisa apenas como um bem comum, sim, dá certo, mas na medida do que aumenta, assim, a proporção de pessoas, essa autogestão se torna, no meu ponto de vista, tão complexa que só se houver uma contrapartida, e mais uma vez eu coloco que eu só consigo pensar na contrapartida financeira nesse momento, é que essa autogestão consegue se equilibrar. É mais ou menos por ali, por essa linha que eu pensei, e daí eu passo a bola para vocês. Eu posso fazer uma observação? Claro. Eu entendi o que você falou, e eu também tenho ainda esse pensamento muito capitalista, muito contrapartida em questão de justiça. Se eu fiz mais hoje, eu quero ficar mais tranquilo amanhã. Também tenho esse pensamento. Só que eu parto de um princípio de que a gente foi criado assim. A questão da cultura que está em cada pessoa que vai determinar isso. Porque quando você parte de um princípio em que é coletivo, que todo mundo vai cuidar, não igual, porque nunca vai ser igual, mas quando todo mundo tem uma visão de que aquele bem ele vai ser para usufruto de todos, para o bem de todos, eu já cresço sabendo de que eu preciso dividir de uma forma mais igual. Mesmo que eu trabalhe mais, mas em mim eu estou fazendo o meu melhor para o bem de todos, mas principalmente sabendo que isso foi melhor para mim. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se eu falei besteira. Faz muito sentido, Fernando. Inclusive, enquanto a Camila estava falando, eu fiquei tentando encontrar exemplos na minha cabeça que pudessem se adequar. E assim, eu lembrei de um hostel, né? Assim, eu fiquei recentemente num hostel e foi a primeira vez, na verdade, que eu tive essa experiência, né? E eu gostei, eu busquei uma experiência onde assim, eu dividisse algo comum. Eu não sei se se enquadra totalmente em bem comum o hostel, porque tem lá o dono do hostel que acaba auferindo um lucro, né? Mas o fato de todo mundo cuidar da louça, por exemplo, cada um cuidar da sua bagunça e deixar tudo organizado, me fez pensar que seria mais ou menos nessa linha. E daí, enquanto você falou, Fernando, eu lembrei também de um caso. Tem um prédio, eu não sei se é em São Paulo, se é numa cidade aqui do Brasil, é bem uma metrópole, mas é um prédio que é abandonado, né, pelo seu dono e tal, e assim, o governo não faz nada com aquele prédio lá e está lá meio que juntando mosca. Os moradores de rua fizeram, como a Camila colocou, até uma autogestão, né, daquele prédio. Foi feito, eu vi um documentário sobre isso. Ninguém lucra, ninguém oferece lucro por morar ali dentro, mesmo porque é um prédio que está bem deteriorado, mas cada um que está ali alocado, né, um morador de rua, a família moradora de rua, se responsabiliza por cuidar, sei lá, da limpeza de algum corredor e algumas outras tarefas que eu acredito que sejam necessárias para o convívio comum. Então, assim, faz bastante sentido o que você falou, Fernando. Acho que se eu talvez tivesse crescido, sei lá, numa comunidade muito menos capitalista, para mim seria normal, seria fácil pensar assim, vou fazer mais sem pensar em oferir a justiça, né, a contrapartida, seja financeira ou outra coisa. Faz sentido. Então,
Oh, desculpa, Camila. Não, imagina, eu só queria pegar alguns pontos que vocês estão falando, mas podem continuar, depois eu falo. Quando vocês tentando juntar e sem querer botar um viés político, mas nós somos políticos, quem faz isso, o que o Diego falou do movimento, né? Eu só posso lembrar dos movimentos, né? O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e o MST, Movimento Sem Terra, que eles têm uma preocupação muito grande com a educação. Né? E talvez a gente possa, e já respondendo o que eu perguntei, né, aprender muito com esses movimentos, né, que é o que eles dão para o bem comum, e sem esperar receber nesse sentido monetário. Né, e as narrativas, né, como eles constroem essa... Enfim, agora me perdi e eu passo para você, Camila, mas assim... Não, eu vou até pegar nesse ponto. O Diego falou e a gente às vezes, né, tem medo de nomear as coisas e politizar, mas ocupar espaços, prédios que não estão sendo usados é algo razoavelmente comum no centro de São Paulo e tem vários movimentos de ocupação, mas o MTST é um deles. O MST também, eles têm um olhar muito interessante de gestão das coisas no momento em que ocupam, mas aí eu acho que a contradição maior desses movimentos é que eles terminam na propriedade privada. Então, o objetivo final é eu ter a minha própria propriedade, né? Seja a minha moradia ou a minha terra para plantar. E, às vezes, isso acaba desmobilizando as pessoas. Então, elas estão numa luta coletiva, a partir do momento que eu consigo minha propriedade, cada um por si. E aí, tá cada um lutando, às vezes ainda em condições muito precárias, trabalhadores, mas agora que eu tenho meu título de propriedade, eu vou seguir na minha labuta. Eu não tô condenando nem julgando isso, mas a gente segue num lugar dessa lógica, né? Tem um exemplo que eu acho interessante, que sai um pouco daí, que são dos fundos de terras comunitárias, ou Community Land Trusts, que são formas de se pensar a propriedade de terras ou de residências de forma coletiva. A gente depois pode até entrar um pouco mais nisso, mas é uma solução que eu acho meio híbrida, é interessante, porque você tem a propriedade da casa, mas não tem a propriedade do terreno. A terra é coletiva. E eu construo a minha casa sobre uma terra que é coletiva. Oi? Para pôr parêntese ali, tem exemplo que está acontecendo agora na Colômbia, de repente depois a gente aprofunda nisso, mas só para fazer... De CLT? Não, o presidente Pastrana, talvez 10 ou 12 anos para trás, ele queria deixar umas terras e dar a propriedade para as pessoas que moravam na costa pacífica da Colômbia. E não sei se foi pelo acaso ou por propósito mesmo, porque o que eles falavam é que ia dar a propriedade para os indivíduos. Ao final não deu tempo e ele deu uma propriedade coletiva das terras. Mas o que isso está gerando de transformações lá é muito interessante. Depois a gente pode dar uma companhia. Muito legal, é o que está de casos reais. É uma terra muito grande, uma reserva de propriedade coletiva com a titulação, né? Então, é um exemplo, assim, né? Depois a gente... Legal. Eu só queria pontuar algumas coisas que falaram antes, que eu não tenho resposta, gente. Espero que vocês não venham para esse grupo procurando respostas de mim. A gente vai encontrar, ou não, resposta de forma coletiva, talvez mais perguntas. Mas ou algumas... não, Camila, a gente bota uma flex, tudo vai deixar a gente mais feliz. Mas algumas coisas que me vieram com a fala do Diego, da Ilka, da Flávia. O que o Diego tem falado sobre uma pessoa fazer muito e outras pessoas não fazerem, na economia é o clássico problema do free rider, que é o cara que cola no bagulho e não faz nada. Nesse trabalho de faculdade, é aquele fulano que você não viu nunca, que só botou o nome no trabalho. Esse é o tal do free rider. Ele não fez nenhum esforço e ele compartilhou dos benefícios. A economia se preocupa muito em como se livrar desses caras. E às vezes, e aí é uma coisa que vem com a história de controle. Isso, óbvio, vai depender de cada caso. Criar mecanismos de controle para se livrar desses caras é muito mais custoso do que apenas entender que eles vão existir. E dependendo do tipo de sistema que a gente cria, esses caras não têm importância. Eles não subtraem valor do sistema. Então, eu vou dar um exemplo.
Isso falaram, acho que foi no último encontro que a gente fez, de um cara que era falando, sabe o que eu achei legal? Esses dias na estrada eu vi uma barraquinha dessas que tem gente vendendo na beira de estrada, fruta e tal. O cara era agricultor, só que ele queria ficar na terra, não queria ficar vendendo. E aí ele fez uma barraquinha, colocou as frutas lá, ele falou, ó, tal coisa custa tanto, ó, coloca a sua contribuição nessa caixinha, se apresentou e deixou as frutas lá e colocava a caixinha para as pessoas colocarem a contribuição delas. Ele não estava presente, ele não controlava, não se preocupe, você não está sendo filmado, ele ainda fazia esse adendo. E é o que apareceu em algum... Se alguém se lembra disso no primeiro encontro que a gente conversou disso, parece que apareceu em algum telejornal, alguma coisa do tipo, falando sobre esse cara e falava, e aí, vem dinheiro na caixinha? Ele fala, não, vem, que é mais ou menos o que eu esperava receber com a venda dessas frutas e tal. Se a gente vai para o olhar tradicional da economia, isso não rola. Tipo, ou você coloca a câmera, ou se tem o custo de um funcionário que vai ficar lá, porque ele tem que controlar, porque ninguém pode roubar, porque as pessoas vão agir da forma mais egoísta e maximizadora de resultado pessoal possível. E não é o que de fato acontece. Mas aí me deram um outro exemplo, e esse eu já tinha visto, de colocarem um freezer de sorvete numa universidade. E falaram, esse sorvete custa R$1, coloca aqui R$1. E era, sei lá, um freezer daqui bom, X. E aí o que perceberam lá foi o contrário. A maior parte das pessoas não depositava dinheiro e levava sorvete. E aí, todo mundo, porra, um exemplo fala isso, outro exemplo fala aquilo, um comprova que as pessoas são egoístas, outro comprova que elas são altruístas, que elas são honestas, o que isso significa. A gente não é nenhum nem outro. O padrão de comportamento depende da forma. E eu suspeito que o resultado dos dois experimentos foram muito diferentes porque eles estavam em ambientes diferentes. E porque um era um agricultor que confiou nas pessoas e colocou lá o produto do trabalho dele, e o outro era uma empresa sem rosto, sem face, que provavelmente ganhava muito dinheiro nas minhas costas, então se eu vou pegar um picolé aqui, que diferença que vai fazer? Por isso é muito mais fácil a gente imaginar que as coisas vão dar certo quando elas têm escala pequena e pessoalização. Porque eu não quero estar nas costas de uma pessoa que eu conheço, que faz parte de um mesmo processo que eu e que cuida de um mesmo comum que eu cuido. Agora, uma corporação, né, é muito... Por isso que todas as iniciativas de empréstimo para par ou de microcrédito em grupo são muito mais bem-sucedidas em relação a pagamento do que para banco. Eu não me sinto culpado de não pagar de volta para um banco. Eu me sinto culpada de não pagar de volta para uma pessoa próxima, para um grupo de pessoas, uma pessoa que abriu mão de uma renda que ela tinha para mim emprestar. Então, o padrão de como as coisas são organizadas ditam a forma como a gente vai se comportar também. Então, não é que a gente é intrinsecamente egoísta ou intrinsecamente altruísta, ou a gente vai se comportar de forma confiável ou não. Isso tem a ver com a forma como as coisas são organizadas. Então, é possível confiar nas pessoas desde que a gente crie ambientes em que a gente imagine que elas são confiáveis, porque elas vão se comportar da forma como a gente imaginou que elas se comportariam. Isso, enfim, tem uma teoria que tem a ver com uma teoria de motivação, que depois a gente pode até falar mais. Mas, voltando para o problema do freerider, dependendo do sistema, não há problema porque alguém vai se comportar de um jeito... Talvez alguém tenha pego uma banana de graça na barraca desse agricultor. Mas não importa que se alguém fez isso, porque se todas as outras pessoas pagaram um pouquinho mais, um pouquinho a menos, o sistema se equilibrou. Então, falando um pouco com relação a isso do Diego, a gente não precisa aferir todas as transações e garantir que elas estão completamente balanceadas, porque o sistema se equilibra quando existe essa mentalidade do comum. E dependendo da forma como a gente organizou aquele determinado esquema. Pensando num comum que está muito acessível para todos nós, é a Wikipedia. Ela está lá, é conhecimento que está disponível gratuito para todos. Qualquer um pode editar um artigo, qualquer um pode criar um novo artigo, e ninguém cobra nada por isso. As pessoas fazem de forma voluntária. Ponto. Mas toda coisa que é comum, ela acaba sendo sustentada por um grupo pequeno, não é um grupo gigantesco de pessoas. Quantas pessoas leem artigos da Wikipedia? Eu acho que bilhões. Quantas pessoas editam artigos da Wikipedia? No máximo centenas de milhares. Tem um número muito pequeno de pessoas que editam muitos artigos com frequência. E eu acho que elas não se sentem lesadas pelo sistema. Elas não falam, eu editei um caralhau de artigo e tá todo mundo usando a Wikipedia de graça. Aquilo, de alguma forma, para elas faz sentido. Elas devem se sentir em algum tipo de... né, eu estou em equilíbrio da energia que eu estou entregando para isso.
cada um encontra no seu âmbito pessoal o qual é este equilíbrio. Esse equilíbrio tem que acontecer. E ele não é necessariamente, e o Diego falou sobre contrapartida, quando a gente fala de coisas coletivas ou colaborativas, elas não excluem contrapartidas. E essas contrapartidas, inclusive, podem ser monetárias, porque a gente vive numa economia monetária. Não é problema. Podem ser moedas alternativas, podem ser recursos não monetários e pode ser monetário. A gente pode definir que num determinado sistema, uma pessoa tem muito talento, muita capacidade, muito tempo, ela vai entregar mais do trabalho dela e a gente vai recompensar ela não só com o nosso próprio serviço, pode ser com outras coisas, inclusive monetariamente. Não, Só que... Alguém fala alguma coisa? Não, você está mudando ali de Wikipedia, então eu queria fazer um comentário aí no Wikipedia. Se quiser terminar, eu faço o comentário depois, para você não perder... Não, pode falar. Não, do Wikipedia. Concordo em tudo que você falou, só que a Wikipedia parece estar com dificuldade financeira. Então, há uma coisa que não está fechando completamente, né, na história. Ou seja, você entra na Wikipedia e ele aparece na tela, olha, precisamos de dinheiro, você colabore, não sei o que. Ou seja, tem alguma conta ali que não está fechando, né? Então, o meu entender é também que para que esses comuns que a gente acredita ou que a gente está tentando entender, também precisa um amadurecimento das pessoas como indivíduos, porque a gente está num jeito de pensar muito acostumado na autoridade. Então, tem alguém que é responsável pelo conhecimento, tem alguém que é responsável pela limpeza da cidade. Então, eu vejo um papel jogado no chão, eu não pego, porque tem algum caminhão que vai passar e vai pegar. Tem alguém que você vê um ladrão, não, mas agora não é minha responsabilidade. Tem a polícia que vai vir e vai pegar esse ladrão. Então, para que os comuns den certo, no meu entender, precisa também a gente amadurecer um pouco, né? No sentido, eu pego papel, eu ajudo na Wikipédia, né? Aquela coisa. Isso é um comentário ali. A Flávia falou aqui sobre o modelo da Wikipedia. Cláudia, eu acho que eles pedem doação não porque eles estão com problemas financeiros, é porque a forma como eles se sustentam. Eles se sustentam a partir de financiamento coletivo. É isso que você está falando, Flávia? Isso. É o modelo deles. Eles querem dizer assim, se você usa isso aqui, você também é responsável por manter financeiramente. Precisamos da sua doação. E é assim que aquilo se mantém. Eu acho que a gente também tem que entender umas coisas relacionadas a isso, do tipo, o que é estar em equilíbrio, né? E, de novo, é que nem a Camila colocou, assim, a gente está dentro de um sistema monetário, né, sistema financeiro baseado em moeda, nem todas as coisas podem ser ainda trocas e tal, e mesmo que ele ofereça muita informação comum, a estrutura está dentro de um sistema financeiro monetário. Então, ali você tem um monte de gente que precisa de ter remuneração, você precisa comprar energia. Então, de alguma maneira, tem uma adaptação ao longo do tempo, se cada vez mais vão sendo criados bens comuns, eles podem interseccionar uma hora e aí a gente tem um sistema bem mais amplo que atende a tudo. Então, a gente faz as coisas por partes. Eu acho que o Wikipedia, ele é uma parte desse todo, que pode, enfim, pode ser bem maior. E aí, falando especificamente do modelo deles de sustentabilidade, vou colocar assim, né, porque negócio não é um nome que cabe aqui, mas a Wikipedia, ela usa, durante um período, ela faz um período de captação de recursos, ela capta através do crowdfunding diretamente aos seus usuários. E aí, só que assim, ela jamais fecha as portas para mim se eu não doar. Toda vez que aquele negócio aparece, todo ano, já acho que uns 2, 3 anos que eu faço isso, eu dou lá pelo menos R$10 para o Wikipedia, porque sim, é um serviço que me ajuda a ter uma N informações. E aí ele me informa, ele avisa, que é o processo, eu acho que eu também de alguma maneira falei, que é a história da conscientização, da gente conseguir, cada vez que se cria algo comum, isso precisa ser comunicado também para as pessoas, para que
que se tenha uma ideia de que aquilo demanda, tem, olha, um recurso aqui, eu não te cobro, mas você pode ajudar isso a se manter, porque isso aqui precisa de recursos, precisa de $1 bilhão para poder manter todas essas máquinas e pessoas trabalhando aqui para deixar isso bonito para vocês. Como eu posso fazer parte disso? Não só contribuindo com código, oferecendo o meu serviço como desenvolvimento, mas também colaborando com recurso monetário, que é uma parte necessária. Eu estava falando especificamente da história de edição de artigo, né? Eu consumo artigos de graça, eu edito artigos de graça, mas para a estrutura que podia funcionar é necessário dinheiro, e são os próprios usuários que financiam. Isso acontece com o Cinesi também. Eu acho que talvez a gente tenha uma falha importante de comunicação disso, porque é um grupo muito restrito que mantém o Cinesi financeiramente porque já conhecia como as coisas funcionam, né? As outras pessoas apenas... É difícil, gente. A lógica de graça é complicada, né? Porque hoje em dia tem muitos serviços que a gente usufrui de graça, mas na verdade não é de graça porque eles estão usando nossos dados, nossas informações, etc. E é isso que eles vendem para algum outro interessado. São grandes corporações. Como a gente sai dessa lógica? Entende, inclusive, que a gente tem que sustentar financeiramente os serviços que a gente quer usar. Né, financeiramente, pensando que, por enquanto, dinheiro é um recurso necessário, mas como a gente sustenta de forma genérica, com recursos, as coisas que a gente usa de forma coletiva. Mas eu acho que o interessante que você falou, Flávia, é que a Wikipedia não fecha as portas para quem não doa. São poucas as pessoas que sustentam aquilo, mas ela segue sendo um bem comum para que todos usem. Talvez essa seja a questão primordial aí, né? Especialmente falando desse problema do free rider. Muitas pessoas podem, especialmente falando de bens digitais, muitas pessoas podem usufruir com um grupo pequeno sustentando. Porque aquilo está distribuído de forma virtualmente sem custo. É muito fácil qualquer um acessar aquilo. Portanto, não vai me custar mais se se o próximo usuário, número 10.127, acessar aquele artigo. Então, não vai fazer diferença ele acessar ou ele não acessar. Não tem um custo a mais por ele acessar. Por isso, aquilo pode ser livremente utilizado por todas as pessoas. Mas tudo tem um custo de manutenção, sendo bem digital ou não. Esse custo de manutenção tem a ver com trabalho e recursos, que podem ou não ser financeiros, traduzidos em recursos financeiros. E a lógica dos comuns tem a ver com a gente perceber cada vez mais que a gente tem responsabilidade de sustentar as coisas que nos servem. E aí essa lógica de responsabilidade é muito diferente, é muito difícil a gente sair da lógica que a gente vive hoje na lógica financeira, porque assim, a minha única responsabilidade é pagar. Pagando, eu tenho acesso a qualquer coisa. Ponto. Aí eu não preciso me conectar com, sei lá, eu comprei um violão. Eu paguei e eu recebi, acabou aí a minha responsabilidade. Eu não tenho nenhuma responsabilidade para produzir aquilo, cortar a madeira de forma ilegal, utilizar um trabalho escravo. Não tem nada a ver com isso. Não é problema meu. Então, a troca financeira desconecta a gente de todas as coisas que, em última instância, são bens comuns. Eu tenho direito, de alguma forma, sobre aquela floresta que foi derrubada para fazer esse violão. Eu não me dou conta disso. Eu e todos os outros cidadãos têm direito àquilo. Mas a gente ficar estritamente no financeiro, parece que a nossa responsabilidade está restrita à troca financeira. E a gente não percebe que tem um outro lugar de responsabilização sobre tudo aquilo que a gente produz e tudo aquilo que a gente consome. E a lógica dos comuns nos leva para esse lugar. A gente tem direito ao usufruto, mas não é só isso, a gente tem responsabilidade de sustentação em tudo. Então, Desculpa. Não, imagina, pode falar. Eu lembrei de uma discussão que eu estava tendo com os amigos. Meu companheiro é professor da UNB, aqui, de uma universidade pública, aí dizendo tanto que a mercantilização da educação quanto que é ruim, né? Porque o aluno acha que está pagando o diploma. E se está numa universidade, assim, alguns, mas essa é uma lógica muito de faculdades particular e está vindo para a pública, mas isso é meu, é público, né? Então o professor precisa me aprovar, sem que eu tenha que fazer essa responsabilidade, né? Sem que o aluno se perceba com a responsabilidade de estudar. E eu não sabia que isso está tão grave, porque juntaram os professores e dizendo, não, os alunos... Tem crescido cada vez mais estudantes,
né, de que acham que pagou, paga o diploma, e a relação com a educação mudou, né, assim, você falou, eu pensei nisso. E aí, já que eu te cortei, fazendo só uma ponte, eu queria que você falasse mais, que eu achei bem interessante, né, quando você deu os exemplos do agricultor, que o bem, né, que a mão de obra, o trabalho, as ferramentas são dele, e de uma empresa, né, de criar ambientes de confiança. Como é que se faz isso? Quais são os autores que discutem isso? E você falou também de uma teoria de motivação, alguma coisa assim, isso muito me interessa. Eu posso até te passar mais referência sobre isso, eu vou falar, daqui a pouco eu falo rapidinho. Eu só queria trazer um outro ponto que agora eu perdi. Deixa eu tentar voltar. Cami? Quem tá falando? Laura. Oi, Laura, tudo bom? Oi, tudo bem, gente? Eu não sei se é um bom momento para falar ou se eu espero tu falar e depois eu trago a minha fala. Na verdade, vários pontos que já foram trazidos aqui já foram conectando aqui comigo. Na verdade, assim, eu acabei de finalizar um treinamento, um curso sobre o Transition Movement. Todo mundo conhece o movimento para transição? Não, eu não. Eu também não. Aconselho muito, eu acho que reverbera muito com o que a gente está começando a estudar aqui, que é um movimento que foi criado pelo Rob Hopkins, que é a comunidade se unindo para encontrar soluções para questões daquela própria comunidade. Então, tem muito a ver com essa... Por favor, Laura, para eu tenho dificuldade com inglês, para eu poder buscar, para saber como escrever, por favor. Eu posso colocar... vocês querem, eu posso escrever nos comentários lá no Facebook, talvez colocar os dados todos? Todo mundo. Se quiser também colocar no chat aqui, Laura, eu vou reproduzir. Daí eu vou, ou eu falo ou eu escrevo, que a coordenação aqui não vai... Desculpa. Enfim, é um movimento que ele aconteceu de forma orgânica. E então, assim, a comunidade se unindo para encontrar soluções, para criar soluções para as questões daquela comunidade. Isso pode ser replicado em diferentes contextos, culturas, enfim. E, na verdade, eu acredito que o mais empoderador, o mais inspirador desse movimento é que ele tira a responsabilidade de mudança do governo, das empresas, das corporações e tal, e ele põe no colo de todo mundo. Todo mundo é responsável pelas mudanças que a gente quer fazer no mundo. E aí, tanto o texto que tu traduziu, Cami, obrigada, reverberou muito com o que a gente estava vendo lá. Eu adorei o texto. Obrigada pela dedicação em traduzir. Quanto a alguns dos pontos que foram falados aqui, eu não formulei, não estou com nenhuma ideia fechada, tá? Vou só falando aqui, se não fizer muito sentido, vocês me avisam. Essa coisa da contrapartida, de eu fiz mais, o outro fez menos e tal, eu acho que ainda é um pensamento que ele está conectado a essa lógica velha que a gente está querendo se livrar, sabe? Que a gente está querendo transformar. Porque eu acho que a questão do quanto cada um fez tem a ver com se está todo mundo interessado naquilo, se todo mundo está... se aquilo é do interesse de todo mundo, resumindo. Então, talvez você vá fazer mais do que o outro se aquilo for só do seu interesse, ou mais do seu interesse do que do outro, mas eu tenho a sensação que quando é relacionado a bens comuns, é mais fácil que um grupo maior tenha interesse em cuidar. Então, se a gente for falar da gestão de um bairro, ou de cuidar de uma praça e tal, se você está em grupo cuidando daquilo, é mais provável
que o grupo inteiro, cada um, eu acho que até daquela forma que a Cami falou, uma hora fui eu que fui lá, outra hora foi o vizinho que foi lá cuidar e tal, não precisa ser aquela coisa, vamos todos juntos, mas se cuidar daquela praça for do interesse da vizinhança toda do bairro, todo mundo vai se dedicar, ou é mais provável que grande parte se dedique a cuidar. Eu estou dando exemplo de praça porque é uma coisa mais óbvia ou pequena para a gente falar. A outra coisa, foi uma moça do Rio trouxe esse exemplo, ela está tanto morando quanto trabalhando, eles têm uma casa coletiva, um co-living lá, e ela falou uma coisa que foi muito legal, ela fala assim, lá o que importa, não importa qual é a forma com que você põe energia na casa, mas se você coloca alguma, então assim, não importa se você lavou o banheiro, se você foi fazer a compra de comida, ou se você fez o marketing das atividades da casa, etc. Qualquer, tipo, não tem assim, eu lavei o banheiro, meu trabalho é mais difícil do que o seu que fez o marketing, ou o marketing é mais importante do que quem fez a comida. Não tem essa escala de hierarquia, isso aqui vale mais, isso aqui vale menos, você fez tantas horas, eu fiz tantas. Você colocou alguma energia para contribuir com a casa, com a manutenção daquilo, tá valendo. E também porque eu acho que a vida ela é impermanente, então tem fases que um vai conseguir contribuir mais, outras vai contribuir menos e o outro vai conseguir mais. Então eu acho que é flutuante, não precisa ser uma coisa estagnada e dividida em colunas do Excel, sabe? Cada um vai contribuir com tantos % de energia e dedicação e tal, sabe? Eu acho que é uma coisa que é flutuante. A gente tem a Horta das Corujas aqui perto, então tem semana que um vai regar mais do que o outro. Tem aí, gente, agora alguém assume, porque dessa vez e vai indo, a horta tá lá, tá viva, tá rolando. Eu acho que mais pensando nisso, porque eu acho que é importante a gente, acho que até por saúde, sanidade mental, e para questão de fazer uma transição interna e de mentalidade, a gente desapegar um pouco ou ressignificar essa questão da contrapartida, do quanto eu recebo em troca, se eu estou recebendo a mesma quantidade que eu dei, eu fiz tanto, o outro fez tanto, se a gente está fazendo uma partilha justa. Eu acho que é outra coisa que está em questão, é a coisa do bem comum. Eu posso... E outra coisa, eu acho que a recompensa ela não necessariamente acontece de forma direta. Eu posso me dedicar a cuidar de novo, eu vou falar da praça, mas eu posso me dedicar a cuidar da praça e outro vizinho pode nem ligar para a praça e só utilizar a praça. Mas talvez por ele utilizar essa praça que está bem cuidada, ele está mais saudável, ele está mais gentil e ele trata melhor os vizinhos que estão, inclusive eu. É uma forma de eu me beneficiar também disso, uma forma indireta. Eu estou criando o exemplo agora, gente, não tem nada formulado. Ótimo. É só, assim, não é assim, eu te paguei um almoço, você tem que me pagar o almoço de volta, entende? Eu acho que os benefícios, eles não são assim, mão dupla, é uma coisa mais fluida, é uma coisa mais circular. Eu queria comentar em cima disso. Tá, vou parar de falar. Manda, Dê. Oi, é a Denise aqui. Eu estava pensando bastante nisso, desse entendimento de ser direto. Vocês estão aí? Sim, estamos te ouvindo. Tá. As pessoas sumiram aqui da minha tela, deve ser minha internet. Porque a gente é muito preso, né? Acho que a gente aprendeu, a gente entrou na vida dentro dessa lógica de entender as coisas numa mão dupla, né? Então a troca ela é direta.
E a gente não aprende a ver que algo é feito e não necessariamente você vai receber de volta por aquilo diretamente, né? Tem outros caminhos. E aí, nesse exemplo da praça, né? Isso, de repente alguém está lá, cuida, se dedica à praça, e uma pessoa que simplesmente usufrui da praça, mas ela tem um papel enfim, por ela estar ali usufruindo e estar de bem com a vida, e sei lá o que, isso tem reflexos, acabou me lembrando muito algo que eu li de um autor que, desde que eu fiz o curso da Camila, eu adoro esse autor, enfim, falo o tempo inteiro dele, muitas vezes, que é o Charles Quem Eisenstein. será? Que é Charlito para aqueles que se sentem íntimos. E foi no livro Muito Economia fã Sagrada. dele, muito fã. Nossa, Bota pois esses nomes tudo, Camila! E acho que foi na Economia Sagrada que eu li, que é o seguinte, né? E aí ele acabou pegando que acho que é a nossa principal professora, mãe, que é a natureza, né? E como que ela funciona, como que ela se regula. Então, aí ele dava um exemplo sobre como as coisas não são diretas e você tem benefícios rolando, independente de se você fez algo voltar de volta diretamente para você. Então, ele acaba falando, por exemplo, acho que era uma moreira, alguma planta que dá fruto. Aí vem um urso, ou não sei se era um esquilo, um bicho que come aquilo, então pega livremente, né, da árvore e come, e aí vai andando aí pelo mundo, distante daquela árvore, e faz cocô. E ali você tem o insumo para aquela semente, sei lá, para o que aquele fruto se reproduzir num outro lugar, mais adiante. E aí isso contribui para tudo, para todo o sistema. O animal teve o alimento, a moreira, enfim, está cumprindo a função dela, ou a planta, enfim, que dá esse fruto, está colocando esses frutos no mundo, e isso está girando. E não foi uma coisa direta, né? O bichinho comeu e a moreira já recebeu de volta diretamente ali alguma coisa. E eu lembro que quando eu li isso deu uma explodida assim na minha cabeça, porque é isso, né? E aí tem um desafio muito grande de confiança, de você tentar sair desse entendimento, que é muito o nosso, tradicional, de temer, né? Tá sendo lá da cá. Isso. E sei lá, de repente ser um tolo, ou e aí entra esse desafio grande de confiar, né? Que de alguma maneira isso volta para você, não diretamente, né? Nesse toma lá da cá. Enfim, queria... Basicamente, eu entrego meus frutos de graça porque alguém vai cagar na minha terra aqui. Não precisa ser quem comeu, mas alguém vai colar aqui e vai entregar a minha... eu ia falar um pouco isso pro Diego, que tem a ver com o equilíbrio, ele é mais sistêmico, ele não é necessariamente encerrado dentro de um pequeno grupo. Mas isso não significa que a gente não tem que falar sobre criação de combinados dentro de pequenos grupos. E aí, querendo só tocar acho que vocês já falaram muita coisa muito legal aí, mas querendo tocar num ponto que a Flávia falou de amadurecimento. Tem muito a ver com amadurecimento, né? A gente amadurecer para se comportar, para a gente entender como a gente vai se comportar nesses lugares que são ambientes que têm formatos muito diferentes dos que a gente está acostumado. A gente foi criado
a gente foi criado para ser bom consumidor. E aí, voltando para a história da Ilka com relação aos alunos. A gente foi educada. O começo da educação cidadã tem a ver com educação do consumidor, gente. Essas coisas estão ligadas, né? Código do consumidor e tal. Então, eu tenho que saber os meus direitos. E o direito tem a ver com o direito de consumo. Então, eu sei do meu direito como consumidor, portanto, eu vou exigir por aquilo que eu estou pagando diretamente ou indiretamente via impostos. Então, a gente ainda está nesse lugar. Como a gente sai dele? E aí tem uma coisa que eu queria falar com a Flávia, que eu acho que é inverter. A gente não precisa educar as pessoas para criar autogestão ou bens comuns. É viver a autogestão e os bens comuns que nos educa e nos amadurece. E aí pode muita coisa dar ruim no meio do caminho, mas é o conflito que vai fazer a gente voltar para o lugar de autorresponsabilização. Então, por isso que eu não acredito muito nesse caminho de que a gente parte de um lugar de transcendência pessoal e pessoas muito melhores para depois a gente criar um mundo mais justo. É o processo de criação de coisas diferentes que nos autoeduca e nos autorresponsabiliza e faz com que a gente amadureça. Porque mesmo, sei lá, vou falar de mim, estou muito envolvida com teoria, estou lendo sobre as coisas. Na prática, no vamos ver, a gente sempre se pega nos dilemas e se vê reproduzindo um comportamento que tem a ver com a lógica tradicional. E aí, ou se vê acontece um conflito, você procura o responsável, em vez de tentar solucionar o conflito, que é, né, a gente está educado nesse lugar. Quem é o responsável? Quem vai ser punido? Como vai... Não, tem um conflito, vamos, como coletivo, tentar solucionar esse conflito, porque o nosso interesse não é estar certo ou errado, o nosso interesse é solucionar o conflito. Então, eu acho que o amadurecimento acontece com a vivência desses espaços. Então, para mim, bens comuns, na prática, são a solução. Porque o processo de fazê-los e de pensar formatos de governança nos enriquece como pessoa e faz a gente amadurecer. E é a partir daí que a gente vai conseguir criar um outro sistema econômico. Porque se a gente tentar desenhar ele hoje e implementar amanhã, ainda que tenha uma pessoa super poderosa que fala é isso, não vai rolar. É um processo. E o processo tem a ver com indivíduo coletivo, na relação, né? Não dá pra... Porque eu também não gosto de individualizar a responsabilidade. Porque às vezes também é muito cruel. Especialmente com as pessoas com os elos mais fracos da cadeia na economia hoje. Falar, putz, esse cara não se responsabiliza, ele não está consciente, ele... Pode ser que para um cara, tipo, faça sentido para ele comprar diploma ou cobrar aquilo, porque ele só se fudeu a vida inteira e ele precisa daquilo para conseguir acesso a um emprego melhor. Não sei, entende? Então é no indivíduo, nessa relação do pessoa-coletivo que a gente consegue... Autorresponsabilização tem a ver com isso, não tem a ver com colocar tudo no colo dos indivíduos. Porque isso também é uma lógica capitalista que tem a ver, por exemplo, com consumo consciente. Você não gasta energia, você compra as coisas certas, você para de usar plástico, você... E aí, de repente, eu tô num lugar que só me oferecem essas coisas. Como eu consigo fazer diferente? Tem um lugar da gente procurar alternativas, mas isso só se encontra de verdade no coletivo. Porque eu, como indivíduo sozinho, querendo fazer as melhores escolhas para mudar o mundo, é impossível de acontecer. Acho que... E aí, desculpa, Diego, só tinha um ponto que a Ilka pediu para falar da história de motivação. Não sei se cabe agora, também a gente pode falar mais para frente. Mas está um pouco conectada com isso. Tem teorias da psicologia que falam sobre 2 tipos de motivação. A motivação sendo o porquê a gente faz qualquer coisa, né? O que nos leva a fazer alguma coisa. Tem a motivação extrínseca, que é a que está fora de mim, algo que me leva a fazer uma determinada coisa, né? Então, e aí é basicamente recompensa-punição. Eu vou agir porque eu sou recompensado por um comportamento que é esperado de mim, ou porque eu sou punido por um comportamento que não gostariam que eu tivesse. Isso tem a ver com sistemas de controle, basicamente. Se a gente parte do pressuposto que as pessoas só vão fazer algo se eu recompensar, né? Se tiver a contrapartida, por exemplo. Ou eu punir se ela fizer algo errado, a gente vai desenhar esse sistema de recompensa e punição. E estamos repletos deles, né? A gente tem dentro de casa, filho come que ganha sobremesa. Filho não fez, vai ser castigado. Na escola, fez, boas notas. Não fez, vai para a diretoria. Isso se replica na empresa. Fez, vai ser promovido. Não fez, será demitido. A gente vive na lógica da recompensa. A gente tem prisões que só tá cheio de pobre, preto,
favelada. Enfim, só um parênteses. Não, é isso. A gente, né, pune. A gente pode até pensar que esse sistema de recompensa e punição nem justo não é, mas saindo até indo ainda um buraco mais, né? Antes disso, mais embaixo ainda, é entender se eles são eficientes. Eles só existem porque a gente pressupõe que as pessoas só se comportarão, que elas agem de forma egoísta, de forma individualista e para o bem-estar próprio, e elas só vão se comportar em prol do bem-estar comum se a gente regular o comportamento das pessoas, senão o mundo vira caos. Se a gente destituir regras, o mundo vira caos. Então a gente precisa recompensar quem faz certo e punir quem faz errado. O que é certo e o que é errado, o que é o comportamento esperado e o comportamento não esperado, tem a ver com hierarquia, alguém define. Né? Alguém tem que definir para criar um sistema de recompensa e punição, ainda que esse alguém seja a sociedade, porque a gente faz isso no extremo, a gente faz isso no Estado, né? Com o direito. Mas existe um outro conjunto de motivações aí, motivações no sentido daquilo que nos faz agir. A gente só age porque alguém nos manda fazer ou porque alguém nos recompensa, né? Existe um outro lugar que é o da motivação intrínseca. A motivação intrínseca é aquilo que a gente faz porque fazer é a recompensa. Então, fazer aquela coisa já é o motivo pelo qual eu estou fazendo, não tem nada além disso. Então, ela está dentro da própria atividade. Ela não é intrínseca no sentido de que está dentro de mim, não é isso, porque eu posso ter uma recompensa e uma punição dentro de mim também. É no sentido de que fazer aquela coisa é o motivo pelo qual eu faço aquela coisa. Então tem 3 pontos dentro da motivação intrínseca. Eu faço porque eu posso, então começa por aí, liberdade e autonomia. Eu faço porque por competência e aprendizado, porque eu quero ser muito bom naquilo que eu estou fazendo. Ou eu faço por participação e generosidade. Eu quero me sentir parte de algo maior do que eu. Então, essas 3 coisas têm que estar estão, de alguma forma, presentes, em maior ou menor grau, nas coisas que eu faço, porque eu faço. Não faço porque alguém me manda, não faço por dinheiro. Então, liberdade, autonomia, participação e generosidade. Então, sei lá, eu treino horas de violão porque eu quero ser muito bom no violão, ponto. Então, eu toco porque eu quero tocar cada vez melhor. Um exemplo. E aí, o mais interessante, que acho que tem a ver com a história da motivação, é que tem se descoberto que toda vez que a gente cria estruturas de motivação extrínseca, a gente mata a intrínseca. Então, talvez uma coisa que eu faria porque eu posso, por liberdade, quando eu crio um sistema de recompensa e punição, eu só vou fazer se eu for recompensado. Porque aí eu já minei a liberdade e a autonomia, é uma das coisas. Ou eu não tô mais fazendo para aprender, eu tô fazendo porque eu preciso de dinheiro para me sustentar. Então, tem até um lugar que eu reconheci nisso aí, é que às vezes a gente começa fazendo uma coisa que a gente ama, e aí vira a nossa profissão, e aí a gente, de repente, está fazendo por dinheiro, a gente nem gosta mais daquilo que a gente está fazendo. O que não significa que a gente não deve ser pago pelo nosso trabalho, acho importante colocar isso, mas a gente entra nessa lógica da motivação extrínseca. Qual que é o problema disso? Ao criar esses sistemas, a gente cria autômatos, pessoas que se comportam desse jeito que a economia imagina que as pessoas se comportam, egoísta, autointeressado. Porque sim, né? Porque se criaram esse sistema de recompensa e punição, a gente vive eles todos os dias, e aí a gente entra nesse senso de justiça de, putz, eu fiz mais que o outro, cadê minha recompensa? Porque a gente está no lugar do benefício ou malefício individual, e a gente não consegue se enxergar nesse espaço compartilhado, enfim. Mas também, aí eu acho importante falar, a gente não pode romantizar o comum. Porque aí parece que é tudo uma maravilha, todo mundo faz tudo, as pessoas se dedicam igual. Não. Ser humano é conflito em caps lock. E tudo bem. Acho que o processo de amadurecimento tem a ver com compreender como a gente lida com esses conflitos para gerar um resultado melhor para todo mundo. Isso é crescer. Só que a gente nunca faz isso porque a gente cria sistemas em que a gente não precisa fazer isso. Né? A gente externaliza os conflitos, a gente cria instâncias responsáveis para lidar com eles. E aí, talvez seja importante voltar para... É importante haver instâncias de governança. Só que a governança não é o que a gente entende hoje como governança, né? Não é que... Por isso não romantizar. Não é que não tem nenhuma norma, não tem nenhum combinado, cada um sabe do que faz, porque todo mundo está envolvido no comum e é tudo maravilhoso. Talvez muitas das comunidades que surgiram com esse olhar deram treta e deram pau, porque tem esse lugar romantizado do que é o comum.
E não é assim, né? Tem que primeiro ter esse entendimento de que, tem esse amadurecimento de que eu faço mais aqui, talvez outra pessoa faça mais ali, e tudo bem, não tem uma divisão igualitária em planilha de Excel da vida, mas as pessoas têm que se sentir em equilíbrio dentro daquele sistema. Se eu sinto que eu só estou contribuindo e não estou recebendo nada, isso é insustentável para o indivíduo e para o sistema, qualquer indivíduo e qualquer sistema. Como a gente chega em equilíbrio é criando esses modelos de gestão de autogestão. E acho que esse é o maior desafio. Por isso a minha vontade de estudar mais isso. Onde essas coisas estão sendo feitas? Como estão sendo feitas? Quais são as tretas? Porque quando a gente vai estudar casos de sucesso, a gente não vê o que está dando de ruim lá dentro, né? Por exemplo, eu fui assistir esse final de semana um filme sobre a ocupação das escolas na época da reorganização, em 2015, não sei se vocês lembram disso. Os alunos ocuparam as escolas. E aí foi um movimento autônomo, horizontal, distribuído, muito interessante. Só que assim, aí apresentam isso e aí vem uma crítica imediata de vocês não viram como era dentro da ocupação. Não era tudo maravilhoso. Porque tinha um aluno que fazia aí, e tinha isso aqui, e tinha aquele movimento que entrou. Sim, né? Isso não tira o mérito do que aquilo, de alguma forma, existiu e conquistou. De como, naquele momento, como os alunos cuidaram do espaço escola como eles nunca tinham cuidado antes. Como eles viveram aquele espaço de outro jeito, como eles aprenderam por livre e espontânea vontade o que não estava acontecendo antes. Para mim, as ocupações são um lugar interessante de estudo, por exemplo, do que, independentemente de entender se falhou, se deu certo, no sentido de barrou a reorganização. Gente, eu tô falando, quem não é de São Paulo, não sei se vocês sabem desse processo em especial. Em 2015, um governador instituiu uma política de reorganização da educação, iam fechar algumas escolas, ia mudar muito o sistema, e os alunos ocuparam as escolas em protesto a essa política nova que veio de cima para baixo, ninguém foi consultado, etc. Camila. Enfim, mas é só trazendo esse lugar de que não tem como, não dá para romantizar, não é que foi maravilhoso, todas as ocupações foram maravilhosas, tudo foi lindo, né? Não, mas lá eles estavam se colocando politicamente, eles estavam cuidando de um espaço que era comum, eles estavam pensando no longo prazo, em algo que era de todos, eles se sentiam lutando pela educação e não pela própria escola, até porque algumas escolas não sofreriam mudança nenhuma e ainda assim os alunos ocuparam, em solidariedade aos outros. Então, talvez esse seja um caso interessante da gente olhar. E perceber que tinha muitas coisas também que não eram interessantes que estavam acontecendo lá dentro. E eu acho que isso que é o meu maior interesse, que como que essas coisas surgem, como a gente cria sistemas de gestão, de governança que permitem isso atingir e aí falando de uma coisa que o Diego trouxe, legal isso funcionar em âmbito pequeno, mas como que a gente pensa na escala? Então, como a gente cria esses sistemas pensando em escala? O comum tem a ver sempre com algo local, mas ele tem que se conectar com instâncias maiores, né, com escalas maiores. A gente quando fala de comuns digitais, não necessariamente ele tem a ver com o local, mas em geral tem. Mas como a gente vai pensar em escala, pensando em novas formas de organização econômica? Então, é preciso pensar em outros modelos de organização e de governança para que isso aconteça. E especialmente para que todas as partes envolvidas estejam dando e recebendo na mesma... Esse dar e receber não é só no sentido hippie de se eu tô recebendo, sabe, o que eu tô entregando de recurso, pode ser que um serviço que eu tô produzindo, pode ser a energia que eu tô colocando para fazer um trabalho, tempo meu, e que eu tô recebendo de volta, que é em recurso, é em tempo, é em outro produto, é em outro serviço. Como que a gente chega nesse equilíbrio? Porque a gente trabalha para fazer coisas funcionarem e a gente precisa de coisas para sobreviver. Então é nesse sentido. E o dinheiro está nesta equação, porque hoje ele é um dos recursos importantes para que as coisas fluam. E eu sinto que novos tipos de dinheiro vão surgir, mas os que existem hoje estão aí e precisam estar nessa equação. Falei demais, vou parar, quero ouvir vocês. Camila? Camila, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu quero fazer uma última colocação, porque eu preciso sair, mas eu gostei muito, né, dessa última fala, porque
nesse momento, assim, eu cheguei numa conclusão que eu acredito que seja momentânea, de que tudo isso que você falou faz muito sentido e se volta para o conceito mais basilar que eu vejo, né, que foi o que o Fernando colocou um pouco mais anteriormente, né, em resposta à minha fala, que é o da cultura mesmo. Eu acho que a resposta está na questão cultural que as pessoas encaram essa ajuda mútua, esse fazer em comum para o que todos usufruem. Porque, em primeiro lugar, quando eu coloquei a questão de contrapartida, eu penso muito no exagero, assim, no que está fora assim, do equilíbrio. Assim, quando voltando para o exemplo da creche, você está lá na segunda-feira disponível e faz a mais, ok. Mas se você começa a fazer segunda, quarta, sexta e sábado e passa a ter uma curva assim, de a mais muito discrepante com os demais e vai ter justamente a contrapartida negativa dessa parte, eu acho que nesse ponto é algo delicado. Mas sim, eu concordo, né, que quando o querer realmente é comum, e nesse caso pode ser da creche, da praça, que a Aura colocou, isso acaba se equilibrando, porque todo mundo quer realmente a praça bonita, né? E por mais que eu não tenha tempo, eu vou lá e preservo, né? E se a pessoa tem mais tempo realmente de regar, fazer as mudas e tudo mais, então ela dá um pouco a mais, mas não é muito a mais. Dessa linha de equilíbrio que eu acredito ser a resposta, né, nesse inteirinho. E agora, colocando a última questão que eu penso em relação ao micro e ao macro. Para mim, realmente é fácil, né, pensar em gerenciar, em autogestão, em bens comuns, em núcleos menores, tais quais esses exemplos que a gente colocou ao longo de toda a conversa, né, e é mais difícil, né, em âmbitos maiores. Mas enquanto todo mundo se colocava, eu lembrei assim, de um caso que eu presenciei, realmente, em um âmbito maior, assim, posso dizer que sim, que é macro. Eu fui fazer uma viagem, né, de aniversário com a minha noiva e fomos para Paraty, né? Muita gente deve conhecer essa cidade tal de turística e tudo mais, mas eu não fiquei só nessa cidade, né? Assim, eu fiquei na cidade e uma das outras próximas, e quando eu retornei para minha casa aqui no litoral de São Paulo, nós paramos em Caraguatatuba para descansar. Eu quero dizer que nessa experiência, até por conta que a cidade realmente é turística, né, e assim é o cartão de visita dela, ou por onde você anda lá nas belezas naturais, você vê diversos avisos de cuide do que é seu, da natureza, respeite, leve o seu lixo com você e tudo mais. E, a cidade realmente é impecável, né, principalmente essas belezas naturais que de fato são muito belas mesmo. Ok, e eu estou falando de uma cidade isso, né, isso que é bacana, e assim, eu consegui presenciar, inclusive, assim, pessoas que chegavam a pegar, uma latinha que estava no meio da paisagem ali, toando da natural, que estava totalmente limpa. E eu, particularmente, né, tenho até essa conduta. Se eu estou na praia, caminhando e vejo um caco de vidro, eu tiro porque tem que outra pessoa pode se machucar, por exemplo. Todavia, quando eu saí um pouquinho dessa cidade, que ela é mais ou menos o limite da divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo, e vim para Caraguatatuba, que é a primeira cidade, a segunda cidade depois da divisa, eu vi outras paisagens que poderiam ser tão belas quanto, mas assim, não existia um cuidado comum com aquele mesmo tipo de paisagem. E olha que também é uma cidade turística também. Então, eu fiquei assim bem confuso, até desconfortável, né, com essa elucidação de que num ambiente onde a cultura, né, é de preservação, de cuidado, realmente todo mundo usufrui da melhor maneira possível. No outro ambiente onde talvez não haja essa cultura, até motivada talvez pela gestão pública, quem sabe, ou mesmo pelos moradores, e realmente muito mais feio, muito mais sujo. Então, talvez, realmente, né, lembrando que o que o Fernando colocou sobre se nós tivéssemos crescido num contexto onde fosse menos monetizado, né, as relações, ou talvez em uma outra comunidade, em outro país, etc., acho que as coisas fluiriam melhor, né? Essa questão de gestão dos bens comuns seria algo de fácil assimilação para a gente. Nesse momento, do nosso grupo de estudos,
eu vejo realmente a questão cultural como sendo a chave, né, para a questão da gestão de bens comuns, né, possa se tornar cada vez menos micro e cada vez mais macro. Camila, mais uma vez aí, obrigado pela iniciativa do grupo. Pessoal, eu estou indo aqui e eu vou querer, né, saber depois o que a gente tem de continuidade de estudo, né, até o próximo encontro, né? Eu acredito que você vai colocar isso no grupo lá do Facebook, né? Eu até vou dar um alô pra todo mundo ver como vocês estão, gente. Vocês acham que a gente encerra por aqui? Porque eu tô vendo que tem bastante gente saindo também. A gente deu 2 horas de grupo agora. Tô começando a ter... Vocês acham que estão ok pra gente encerrar agora? Pra mim, acho que também já deu. E aí, talvez antes do Diego sair, eu queria falar sobre próximo encontro e próxima leitura. Eu tenho a sensação, a ideia era que fosse quinzenal, que daqui 15 dias a gente vai estar bem no meio da semana Natal Ano Novo e não sei se rola, como todo mundo tá com isso. Daí da gente só se encontrar 2018. 20 de dezembro é complicadinho, né? 20 de dezembro. Exato. Então, acho que todo mundo ok para deixar 2018. Vocês acham que é um hiato muito grande? Talvez perca o fôlego? Faz sentido, porque eu vou estar viajando. Eu já estava pensando em levar o computador, mas eu não quero. Não. Convida nós para viajar também, então. Eu até ia Vamos marcar uma data, né? Marquemos uma data para já ficar na cabeça. Eu ia sugerir um mês, em vez de quinzenal, daqui a um mês, porque aí que dia a gente tá agora? Nem sei, gente. Dia 6 de janeiro é muito cedo, vocês acham? Ou é ok? 6 de janeiro é uma Tudo bem. Tudo bem. Pode ser a gente mantém quarta. A gente pode ver que fica mais complicado. Se puder ser na quarta. Vamos manter quarta. Vai ser a quarta seguinte do dia 6. Não sei que cai, mas aí a gente vê isso e fala. Tá bom. E até sugiro um mês, porque aí dá tempo de a gente ler. Porque a ideia é a gente ler até o próximo encontro. E aí sugiro a gente já começar a ler uma das leituras daquela listinha, que são livros. Aí, dia 10. Isso, deixa uma leitura boa. Nosso tempo, isso sim vai ter tempinho vai pra praia, leva o livrinho, dá uma folhada lá. Não custa nada. Não precisa ler, mas é uma sugestão. E aí, quem quiser, quem conseguir, que é interessante a gente... E aí, eu ia sugerir, a gente pode ler qualquer uma daquelas que a gente definiu lá em conjunto. Mas eu ia sugerir esse aqui que eu já comecei a ler. Bem-estar comum. É um dos que tá na lista. Da gente ler o primeiro capítulo. Ele é gigante. Lê a introdução e o capítulo 1. Deixa eu até ver aqui, ó. Ver quantas páginas ele tem pra ver se é muito pesado. Rola ler a parte 1 dele. A parte 1 tem 70 páginas. Vocês acham muito? Não, dá. Não. Na verdade, não tem 70 porque começa na 17 e termina na 73. Tudo bem. Esse aí tem na internet também ou não? Você consegue comprar em sebo. Se alguém tiver, pode emprestar. Você tá em São Paulo, Diego? Estou no litoral de São Paulo. Tá. Não, porque eu ia falar que eu tô terminando de ler a parte 1, eu poderia te emprestar o meu, né, pra você não precisar comprar. Mas esse aqui eu acho difícil, é difícil encontrar disponível online, tem que comprar mesmo, que é um livro novo. Ele é daquela lista lá, ele é um dos que não tem disponível. Tu tem scanner em casa? Não tenho. Vou ver se eu consigo descolar ele digitalizado. A gente pode ir conversando sobre isso no grupo do Facebook, ver se descola ele online. Ou então, eu acredito que devo ir até São Paulo, né, em algum momento desse final de ano até o próximo encontro. Se acontecer, eu te aviso, e daí eu pego e eu escaneio, porque eu tenho scanner. Beleza. Tá bom? Tem umas plataformas de troca de livro, talvez você encontre lá, depois posso até te passar. Também não deve ser lá tão caro também, né? Tipo, mas se tivesse online, já era mais fácil já. Tudo bem por todo mundo ser esse bem-estar comum? Eu só tô sugerindo que é um que eu já comecei a ler. Os outros a gente poderia começar juntos. Acredito que você tem mais know-how do que a gente, né? Pra saber o que vai agregar mais nesse momento. Não tem mais nada. Estamos tudo junto aqui. Beleza. Então tá. Então a gente se vê ano que vem. Tá bom. Feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo. 2018. Feliz ano novo. Feliz ano novo. 2018 bem comum.
É nóis. Abraço a todos, pessoal. Boa noite, boas festas. Tchau, tchau. Valeu, gente. A gente segue no grupo. Beijo. Tchau. Tchau.